Olá pessoal, este é o canal Formação de Escritores, eu sou o Marcelo Spalding e hoje estamos aqui para falar sobre carreira literária. Mas hoje nosso vídeo tem uma surpresa, hoje não vou só eu falar aqui com vocês, nós temos uma convidada, a nossa aluna e também monitora das aulas, Kathleen Machado. Tudo bom, Kathleen? Oi, tudo bem? Boa tarde. Gente, a ideia aqui é fazer uma experiência, tá? Fazer um vídeo em que há perguntas de vocês enviadas pelo Instagram. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, @formação de escritores. Vieram perguntas. A Kathleen vai fazer perguntas que vieram pelo Instagram. Vai fazer perguntas que ela própria tem. Aliás, Kathleen, esse vídeo aqui foi ideia tua, né? A Kathleen tinha várias dúvidas e curiosidades sobre carreira literária, como ser uma escritora. E eu disse, Kathleen, vamos gravar um vídeo sobre isso. E aí a gente também está fazendo um piloto. Então, quem tiver interesse em aparecer em um próximo vídeo fazendo perguntas, estando na posição que a Kathleen também está agora, deixa nos comentários, eu quero participar dos vídeos, eu quero fazer perguntas nos vídeos, que a gente vai sortear alguma pessoa, ou uma ou duas, que tiverem feito comentários desse vídeo, para em próximos vídeos também fazermos esse formato que pode ser mais dinâmico, pode funcionar melhor. Kathleen, então vou deixar que tu se apresente rapidamente para eles e faça já a primeira pergunta. Tá bem, eu sou a Kathleen, eu tenho 23 anos, eu faço bacharelado em letras na URGS, para ser, mais especificamente, eu quero, né, ser tradutora literária e também futuramente, né, talvez, né, ser escritora. Então, por isso que eu tô aqui, né, para tirar minhas dúvidas e conversar com o Marcelo hoje. Maravilha. E acho que a gente já pode começar, né, Kathleen, falando sobre a questão da carreira literária. A gente tem que entender qual é o foco quando fala em carreira literária. Existe uma lenda de que não dá para se viver como escritor. Na verdade, é muito difícil viver com direitos autorais. É muito difícil que o escritor faça um livro com tanto sucesso ou ele tenha tantos livros que, somados, ele consiga viver, se sustentar, ter um salário bom, um salário alto com direitos autorais. Não é impossível. Conheço vários autores que conseguem isso, que têm essa subsistência pelos direitos autorais, mas, por outro lado, o mercado editorial e o mundo literário, o mundo da escrita, tem muitas oportunidades, tem muitos espaços variados. Inclusive, a Kathleen fala que faz tradução, e a tradução é um desses espaços. Então, quando a gente pensa em carreira literária, a gente tem que entender em que espaço da carreira literária que a gente gostaria de atuar. É apenas como direito autoral, é dando palestra, é fazendo cursos, oficinas, traduzindo, editando, lendo, enfim. Então, Kathleen, vai lá. Então, acho que a primeira pergunta que dá para começar, que eu acho que deve ser, o pessoal deve ter bastante dúvida, é em questão de formação, né? Eu preciso de alguma formação específica? Qual o melhor? Que eu preciso fazer algum curso? Acho que a gente pode começar daí. Muito bem. No Brasil, a gente não tem a necessidade de uma formação específica. Existem vários autores que ganham prêmios, que participam de grandes editoras, que são conhecidos nacionalmente e que não vieram da área das letras, que não vieram da área da escrita, que vieram de áreas variadas ou não fizeram faculdade alguma. Então, não é necessária uma formação no Brasil, nem de forma burocrática, legal, e nem na prática. Nos Estados Unidos, embora obviamente não haja uma lei obrigando ninguém a fazer faculdade, na prática a maioria dos autores, como tem uma tradição muito grande lá acadêmica de escrita criativa, acaba que são vindos da escrita criativa, da letras. No Brasil, não. Então, não há essa demanda. Claro que existem várias oficinas e cursos, como o nosso curso de formação de escritores, que ajudam a pessoa a encontrar atalhos, a encontrar respostas, porque é um mercado muito traiçoeiro. Mas, objetivamente respondendo, sem fazer jabá do curso aqui, que não é o objetivo, não há necessidade de se fazer algum curso, seja de graduação, seja de pós-graduação, seja formal, seja livre, para ser escritor no Brasil. Tá bem, muito obrigada. Tem também outra questão, que essa ainda é uma das minhas dúvidas, que assim, para ser escritor, tu acha que a pessoa precisa ter um perfil, tem competências, habilidades, características que tu acredita serem essenciais para ser um bom escritor? É difícil responder uma só. Eu acho que as pessoas precisam, claro, ter algumas habilidades. Acho que a primeira coisa é tem que ter disposição. A pessoa tem que ter uma disposição muito grande para não apenas sentar e escrever quando estiver inspirada, mas para planejar uma boa história, para reescrever a história, depois que estiver pronto para divulgar, para ter paciência, ter até a humildade de saber que o texto vai ser criticado, que o texto não vai ser lido, que o texto precisa de divulgação. Então, aquela ideia do escritor muito genial, ermitão, que escreve o texto e os outros divulgam, porque ele é tão genial que vai ter um monte de gente que quer ler o escritor.
Isso hoje a gente sabe que é uma exceção, que não é a regra. Então, acho que talvez disposição e humildade acabem sendo necessários. Não sei se só para escritor, acho que para qualquer coisa na vida, mas também para escritores. E aí, é claro, aí cada tipo de escritor, cada gênero, cada estilo de autor vai necessitar de algum tipo de habilidade. Há autores que têm mais facilidade com narrativa longa. Outros têm mais facilidade com textos curtos, com minicontos, com crônicas. Alguns vão pela poesia, então é importante que eles tenham mais conhecimento de metáforas, figuras de linguagem. Eu acho que as habilidades específicas variam também de acordo com para onde nós vamos na carreira. Às vezes, uma dificuldade que a gente tem é não saber focar, não saber onde está o nosso melhor potencial. Eu sempre digo para os alunos do curso que a gente veio fazer um curso para ser escritores, mas é a mesma coisa que alguém veio fazer uma escolinha de futebol. Todo mundo quer jogar futebol, mas cada um vai ter uma posição. Então, não é porque a gente quer ser escritor que tem que ser romancista ou tem que ser contista. São duas bobagens que se ouvem muito, né? Escritor é aquele que faz um livro que para de pé. Só é livro se parar de pé, que é a ideia do romance. Isso já não é assim há muito tempo. Grandes livros premiados, reconhecidos, são livros curtos, enxutos, concisos. E, por outro lado, oficinas literárias, em geral, trabalham com conto por uma questão prática de dinâmica mesmo, de oficina. E aí as pessoas que não são boas no conto acham que são péssimas autoras. Elas podem ser boas com narrativa longa, boas com crônica, boas com poesia. Então a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de que literatura se faz só com romance ou conto. Cada um de vocês que estão me ouvindo e cada um de nós tem um gênero que goste mais, sente mais à vontade, mas também não é assim, Catherine, para saber, tu já sabe qual é o gênero que tu mais gosta? Eu gosto de ler narrativa longa, então acho que também para escrever seria narrativa longa, eu acho, acredito. Isso é uma hipótese. Tendendo para esse lado, pelo menos. A Catherine é a nossa aluna do curso de formação de escritores, ela faz a versão presencial aqui em Porto Alegre, e isso é uma hipótese, tá, Catherine? Porque às vezes a gente, quando conhece outros gêneros, inclusive a ideia de lançar o curso foi que a gente possa conhecer vários gêneros, a gente descobre que, na verdade, adoraria fazer crônicas, adoraria fazer roteiros, mesmo sendo leitor de narrativa longa. Eu sempre gostei mais de ler narrativa longa e acabei publicando minicontos e sendo mais reconhecido entre adultos pelos minicontos. Então, isso é uma hipótese, mas não quer dizer que, por ser leitora de narrativa longa, tu vai mesmo fazer narrativa longa. Mas, enfim, então essas habilidades, características variam um pouco de acordo com o nosso foco, mas disposição e certa humildade, porque nós, autores, somos vaidosos, né? Eu com 16 anos, lá quando eu escrevi o primeiro livro, tinha muita vaidade, isso motiva, isso nos impulsiona, mas isso não nos segura na carreira depois. O primeiro livro é da vaidade, os outros não. Então, a gente tem que encontrar também essa humildade para ouvir crítica, para ouvir o silêncio, ou para sentir o silêncio, e ir adiante sem desistir. Muito obrigada. Outra coisa também que eu acho que seria legal, assim, interessante, que tu comenta com a gente no curso, é a questão do planejamento, assim, quando vai escrever, né? Que às vezes acho que as pessoas devem ter essa ideia que o escritor, ele só senta, assim, sai escrevendo, que é uma, sei lá, uma criatividade infinita, e que eu acho que isso pode ser não é uma concepção totalmente certa, sabe? Então, gostaria que tu faça um pouco da questão do planejamento para escrever, que eu acho que é uma coisa importante, né, para quem está começando. Isso, o planejamento é importante para a gente escrever, e aí também, acho que vale até, Catherine, fazer um vídeo sobre planejamento mais específico, mas focando na carreira literária, também é importante para a carreira literária. Eu acho que quem está começando não pode também burocratizar tanto, não pode fazer a coisa tão chata a ponto de desistir, que talvez o grande desafio do escritor é não desistir, né? Porque é uma maratona que a gente corre, não é uma corrida de velocidade. Mas planejar a carreira em certo momento vai ser importante. Então, tem gente que entra no curso sem saber bem para onde ir. A primeira pergunta da Catherine foi essa, né? Como a gente se forma, como a gente estuda para ser escritor. Porque a Catherine sempre quis trabalhar com livros, é o objetivo da vida dela, então ela queria saber o que ela fazia. E aí ela se inscreveu no nosso curso. Então, a ideia desse curso também é isso, é dar para as pessoas que querem trabalhar, se profissionalizar como escritores ou nesse meio, algum primeiro passo, algum conhecimento para que elas aí saibam para que lado ir. Eu vou para o lado do mestrado, eu vou para o lado da carreira independente, eu vou procurar uma editora, eu vou trabalhar como tradutor, como revisor. A pessoa consegue saber para que caminho ela vai. Os caminhos eles são variados, hoje nós temos muitos caminhos, e para cada perfil tem um caminho que deve seguir. Então, o curso ajuda também a pessoa a se conhecer, a compreender o tipo de texto que faz,
E então o planejamento me parece importante que se construa ao longo desse processo. Não é no primeiro dia de aula que alguém vai ter um planejamento de carreira, mas também tem que ter um planejamento em algum momento se quiser seguir profissionalmente por esse caminho, até para evitar que fique indo e voltando, perdendo tempo, perdendo dinheiro. Então, se planejar é importante para escrever, mas também pensando na carreira literária. Tá bem. Agora eu vou pegar uma das perguntas que a gente teve do Instagram. A primeira é da Nádia, e ela pergunta: como saber se o que escrevo tem uma qualidade mínima para publicação? Nossa, que pergunta difícil, né? Eu acho que sim, a gente nunca vai saber, Nádia. Os mesmos autores conhecidos, o Caetano Veloso dizia que vivia com a síndrome do impostor, achando que não era tão bom assim. Então a gente nunca vai saber se o que a gente faz é bom, é suficientemente bom. Por outro lado, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente torna consciente os processos inconscientes, mais a gente vai tendo segurança do que a gente faz. E, na verdade, a gente tem que seguir estudando e lendo, né? Até para ter parâmetro. Então, se a gente lê e a gente começa a gostar de alguns livros e não gostar de outros livros, se começa a escrever, estudar, a gente vai aos pouquinhos ganhando confiança no que a gente faz. A gente nunca vai saber se está bom, só que a gente vai, dentro do nosso senso crítico, saber que está melhor do que aquilo que a gente escreveu no mês passado, que está melhor do que aquilo que a gente leu em algum momento. Então, mas para saber se é melhor ou pior, também tem que ter critérios, né? Está melhor por quê? Porque é mais verossímil, porque tem mais surpresa, tem mais suspense. Tudo isso acho que o estudo ajuda e ler variados livros também ajuda. Legal isso que tu falou de ler, que foi bem o que aconteceu hoje, né? Que eu te falei que eu estava lendo um livro e daí eu fiz, né? Eu falei, a escrita não gostei muito, e a gente começou a discutir sobre isso. Então, acho que é realmente um bom ponto, assim, tu analisar também o trabalho de outras pessoas, porque acaba refletindo, né? O nosso trabalho, as coisas que a gente acaba lendo. A gente tem que ler o que não gosta às vezes, ou aquilo que a gente acha que não vai gostar. Não precisa ler o livro inteiro, tá? Mas acho que pegar e ler 20, 30, 50 páginas de um livro assim é interessante, porque primeiro pode nos surpreender. Aquela ideia de que todo blockbuster é ruim, todo blockbuster é a mesma coisa, não é verdade. Eu já li blockbusters que eu gostei muito. A Menina que Roubava Livros é um deles. Então, acho que ler o começo do livro pode... Até para a gente, de repente, o Dan Brown é um que eu comecei a ler. Todo mundo lê esse Dan Brown, deixa eu ler, ver o que tem esse cara aqui. Eu não vou gostar, mas eu vou ler. A gente vai com preconceito, né? E eu não consegui parar de ler, eu fui até o fim do livro. Aí, o segundo livro eu ainda li um bom pedaço. Quando eu percebi que ia acabar igual, eu desisti. Eu achei que ele se repete. Mas o ritmo narrativo dele é fantástico. Até hoje eu dou como exemplo. De prender o leitor ali no ritmo narrativo, né? Então, acho que ler livros variados, sem preconceito, ajuda muito. Acho que é o conselho que eu te dei. Não vamos dizer qual é o livro, né, Kathleen, já que tu não gostou. Mas a dica foi essa. Tá bom. É melhor deixar quieto o livro. Tem mais uma pergunta também, que é da Maísa, que é como se posicionar no mercado. Como se posicionar no mercado? Então, Maísa, primeira coisa é saber em que posição a gente quer. Vamos falar do futebol de novo, né? Vocês viram que eu gosto de futebol e acho que as pessoas entendem metáforas de futebol. Então, se posicionar em que sentido? Se a gente vai jogar futebol, vou me posicionar como goleiro, como lateral, como centroavante? Então, vou pegar a tua pergunta do se posicionar primeiro, como em que lugar eu devo estar no mercado. Eu devo ser um autor, um revisor, um tradutor, um editor, um divulgador. Isso depende muito do perfil de vocês. Partindo da ideia de que tu queres ser uma escritora, e aí a gente tem que pensar em escritora também de que gênero, de que estilo, de que temática. Acho que a primeira coisa é começar a publicar, começar a se divulgar nas redes sociais, começar a fazer as pessoas ao redor da gente a entender que a gente é um escritor, que é um escritor em formação, que a gente está investindo nisso. Porque o pessoal reclama muito que no começo só os parentes compram os livros. Acredita em mim, gente, pior é quando nem os parentes compram os livros. Então, se há parentes, se há amigos interessados comprando livro, lendo o que vocês escrevem, sigam por aí, se posicionem por aí. E a partir disso vai se ganhando mais leitores à medida que avança. Eu acho que essa seria uma sugestão. Acho que não subestimar as pessoas que estão ao nosso redor, né, para começar. A próxima pergunta é da Barbie Bochá. Como não procrastinar e terminar de escrever o livro? Muito boa, Bárbara, essa pergunta. Tem motivos para procrastinar, né? Eu acho que a gente tem que avaliar o motivo. Às vezes a gente está sem ideias. E aí o planejamento, como a gente comentou antes, é muito importante, porque planejar a história ajuda que essa coisa de estar sem ideias não existe. As ideias já estão ali colocadas. Às vezes a gente procrastina porque não está gostando do que está fazendo.
E aí, ou é porque a gente não está seguro do que está fazendo, ou é porque está faltando técnica. As duas coisas até se misturam. Muita gente que vai fazer o curso já estava escrevendo um livro, às vezes até terminou um livro, mas não está seguro com o seu livro, vai fazer o curso para conseguir saber se escreve bem, escreve mal, acha que escreve mal. Então, a ideia da técnica, eu acho que a técnica nos ajuda nisso. E ter um primeiro leitor também pode ser útil, né? Então, reler o texto e passar para alguém conhecido, algum amigo, alguma pessoa que vai dar críticas construtivas pode ser uma boa também, para ajudar a história a desencalhar e ir adiante. Só que assim, Bárbara, tem vezes que o livro está parado porque está ruim mesmo, né? Aí eu, quando tinha lá 15 anos, comecei a escrever um livro, e aí eu estava muito empolgado, escrevi em primeira pessoa, escrevi. Quando eu me dei conta, era uma autobiografia minha com 15 anos, ridículo, não tinha o que contar com 15 anos. E aí eu acabei deixando esse rascunho de lado, deixei esse trabalho de lado, claro que eu perdi os rascunhos, né? Porque naquela época, com disquete e tal, eu não tenho mais esse material, mas eu acabou sendo a inspiração para um dos personagens do meu livro 5 Pontos de uma Estrela, que eu lancei um ano depois. Então, às vezes, deixar para lá alguma história pode ser algo positivo, pode não ser negativo. Às vezes a gente volta para ela depois, retoma depois de um tempo e publica. Às vezes fica lá como rascunho ou como o estopim de alguma coisa que a gente faz depois. Muito bem. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. A da Astúria Vasconcelos, se há a possibilidade de ser lida assim em grande escala nas redes sociais. Boa pergunta. A Astúria é a nossa aluna do curso na época que ele era apenas presencial. A Astúria publicou um livro conosco. A gente tem até com uma ideia de fazer uma live com a Astúria sobre distopias. É uma distopia feminista, é muito bom o livro da Astúria. Assim, Astúria, dá para ser lido em redes sociais em grande escala? Dá. Tem muita gente, muitos autores aí que estão sendo conhecidos por causa das redes sociais. Agora, a grande pergunta eu acho que é o contrário, né? Se dá para ser lido sem as redes sociais. Se é possível a pessoa se viabilizar hoje sem rede social. Muitos autores, muita gente que vem para o curso não gosta de redes sociais. E eu diria assim, ó, dá, é possível. Só que a gente tem que fazer esse relacionamento por algum outro meio. Quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre os escritores antigos, a gente se dá conta de que eles também tinham uma mídia social à disposição. Eles usavam os jornais da época, as rádios da época, as revistas da época. A maioria dos grandes autores conhecidos, eles eram de outras... eles tinham participação e publicavam em outras mídias. Então, o Érico Veríssimo com a revista Cruzeiro, o Mário Quintana aqui na Folha da Manhã. Então, essa ideia de que o escritor genial publicava e a mídia ia atrás correndo dele, isso não é bem assim. Agora, então, se a pessoa não gosta de rede social, ela vai ter que encontrar a mídia tradicional ou o clube da sua cidade, o condomínio da sua cidade. Ela vai ter que encontrar a universidade, um grupo de pessoas interessadas em ler o que ela escreve na sua comunidade local. Existe a rede social digital e existem as redes sociais físicas, locais. Se a gente não vai usar as digitais, que acaba sendo o mais fácil, embora onde tem muita gente, a gente tem que recorrer às redes sociais físicas e locais. Obrigada. Agora também eu queria se tu podia dar dicas mais assim, questão de networking, assim, ou pequenas coisas que tu pode fazer para ficar conhecido, assim, além de, né, do teu ciclo físico ou de estar posicionado nas redes sociais, que outras coisas pode fazer também para ficar conhecido, né, para mostrar o teu trabalho. Boa, a palavra networking acho que foi muito bem colocada, porque qualquer dica sobre carreira passa pelo networking, né? Acho que a formação é importante e o networking é tão importante quanto. E como é que se faz networking? Existe o networking também digital e o networking físico. Aí a gente volta para a questão das redes, né? A gente vai trabalhar com as redes locais, físicas, presenciais e ou com as redes digitais. O Christian Davi, um autor, professor nosso, amigo meu, ele deu uma dica uma vez que parece boba, mas ela é bem interessante. Frequentem eventos literários da cidade. Vai no autógrafo do parceiro, vai no autógrafo do amigo. Daqui a pouco tu vai uma vez, vai duas. Ele disse que começou a fazer isso quando ele é desconhecido. Hoje ele é um cara conhecido, ele vai, ele é muito bem recebido, as pessoas tiram foto com ele e tal. Mas quando ele não era conhecido, não tinha publicado livro nenhum, ele ia, estava lá na fila, daqui a pouco estava do lado de um autor conhecido na fila, puxava um papo. Na segunda vez que ele ia, já conheciam ele, já puxavam um papo com ele. Então, aos pouquinhos, ele foi se inserindo na comunidade literária a partir da presença dele. Claro que tem umas malas aí, tem uma gente muito chata, que aí a pessoa vai, mas é pior emenda que o soneto, né? Mas também sempre tem um chato para conversar com outro chato, então tá tudo bem. Quem disse que eu não sou um dos chatos também, né? Enfim. Então, a participação nos eventos acaba sendo uma coisa que ajuda mesmo.
e a criar esse networking. Mas, de novo, a pessoa tem que ser uma pessoa leitora, não dá para só comer salgadinho no lançamento das pessoas ou beber vinho, né? Hoje em dia nem tem vinho no lançamento das pessoas, antigamente tinha, Catherine, né, desse tempo. A cultura tinha vinho no lançamento, não tem nem mais a cultura aqui, mas enfim. Então, não adianta a pessoa ir só para fazer social, para beber. Ela tem que ser uma leitora, tem que ter assunto. O Christian é uma pessoa extremamente leitora, sabe o que está falando, conhecia as pessoas no local. Então, imagina, a gente está numa feira do livro, passa do lado da gente o Sérgio Faraco. Se a pessoa não sabe quem é o Sérgio Faraco, o azar dela, porque o Sérgio Faraco é um grande contista, uma anonimidade na literatura gaúcha. Então, ela também tem que conhecer a literatura para poder aproveitar esses momentos de networking. E nas redes sociais, uma coisa curiosa é que não adianta a gente ter o nosso perfil na rede social, ficar jogando propaganda, jogando texto, jogando ideias e nunca curtir ninguém, nunca compartilhar o post de ninguém, nunca comentar o post de ninguém, porque a gente acaba sendo antipático. Se a gente quer estar na rede social, a gente tem que participar da rede social, de fato. E isso começa a angariar pessoas para a nossa rede que vão ser futuramente nossos leitores. Então, as dicas de networking eu acho que seriam essas. Basicamente, é participar mesmo. É participar de fato. Eu, na minha fase lá de adolescente, 17, 18, 20 anos, me associei na Associação Gaúcha de Escritores, ia nos jantares, fiz parte de uma associação, ia em reuniões. Foi muito legal, um período ótimo. Conheci gente que até hoje me dou muito bem, são professores do curso, a Cíntia Moscovitch, Anto Tiquian, Luiz Paulo Faccioli, Mauro Barbieri. Então, sem contar os saudosos Carlos Urbim, Sérgio Nap, que faleceram e que eu convivi com eles, tenho foto com todos eles, e em função dessa integração com a Associação de Escritores. Muito bem, né? Também acho que também apoiar o trabalho das outras pessoas também, né? Não querer só que apoiem o teu trabalho, né? Outra coisa também que eu acho que deve ser uma dúvida é em questão da publicação, assim. Como funciona isso? Eu mando um e-mail para a editora, o que eu faço? Então, hoje eu diria que tem 3 formas de publicar um livro. A publicação, a gente, claro que aprofunda muito isso no curso, né? Aliás, se eu deixar propaganda aqui, quem quiser, tem turmas que acabaram de abrir para começar em julho de 2023, o curso online de formação de escritores. No curso a gente aprofunda um pouco essas dicas, conversa com mais detalhes sobre o mercado editorial, mas eu diria que há 3 caminhos para isso. Um é buscar um concurso, um edital de publicação. Existem concursos, existem editais, não são muitos. O Prêmio Sesc talvez seja o mais conhecido e concorrido deles. Então, esperar encaixar num concurso, no edital, o seu texto. Isso é legítimo para quem tem paciência e para quem conseguir segurar a frustração de não ser escolhido, porque são muitos autores, é um caminho interessante. O segundo caminho é encontrar uma editora disposta a investir no nosso livro. Existem editoras que, por 1000 motivos, podem querer investir no livro de um autor, porque elas estão vendo o potencial de ganho naquele autor. Elas não estão fazendo nenhum favor para o autor, tá? Elas estão investindo porque elas acham que o autor vai vender livros suficientes para dar lucro para a editora, e está tudo bem, o mercado é assim. A única coisa é que a gente tem que pensar por que um autor iniciante, que não é conhecido nas redes sociais, que não é autoridade em nenhum assunto, vai vender muitos livros? Não vai, não é o mais provável. Então é muito difícil que uma editora invista no livro de um autor iniciante que nunca publicou nada, que não bomba em rede social e que não é autoridade em nenhum assunto. Ah, Marcelo, mas eu recebi e-mail de uma editora lá que está a fim de investir no meu livro. Eu só preciso comprar 10 livros por cento e não sei quanto. Tem muita picaretagem, né, gente? A gente não vou aprofundar aqui no vídeo, até para não criar polêmica neste vídeo. Quem sabe a gente faz um outro para criar polêmica mesmo. Mas tem muita proposta de editora na internet que é bem, bem lamentável. Aliás, tem muita editora que, na verdade, não é editora, é gráfica. Eles sequer leem o livro que eles recebem. Se a pessoa mandar um livro racista, eles vão publicar, porque eles não leem o livro. Eles recebem o livro revisado, às vezes até diagramado, imprimem e colocam lá o selinho de editora. Então, a publicação essa de que uma editora investiu no nosso livro tem que ver se isso é real. É muito difícil que uma editora, de fato, invista num livro de um autor que não seja já um autor que vende bem, que vende pelo menos 1000 exemplares, 1500 exemplares. É muito difícil. E aí, o terceiro caminho é a publicação independente. É a gente bancar para publicar um livro, algo que sempre foi feito desde o Don Quixote, lá em 1605, conta de uma pessoa na gráfica imprimindo seus livros e vendendo de porta em porta. Então, isso sempre foi feito. Muitos autores começaram as suas carreiras assim, e hoje, com a tecnologia digital, isso ficou mais fácil e a escala é muito maior. A gente consegue fazer um livro independente e vender diretamente pela internet para várias pessoas. Então, são 3 caminhos aí, que são... os 3 coexistem, eles vão sempre coexistir, não vai acabar a publicação por editora tradicional, e a gente tem que entender qual o melhor para nós, qual a melhor estratégia para nós.
e no curso a gente vai aprofundar mais isso, com certeza. Sim, mas pelo que tu falou, é importante tu ter, né, uma autoridade antes de publicar um livro, né? Tu tá lá no Instagram, tu tá presente, principalmente para editoras, é isso? Eu acho assim, eu acho que, claro que para qualquer coisa na vida é bom a gente ter alguma autoridade num assunto para poder fazer aquilo, vai facilitar um pouquinho. Quando eu coloco lá na minha biografia que eu sou pós-doutor em escrita criativa, as pessoas têm uma tendência maior a comprar meu curso, a fazer meu curso, a comprar meu livro, do que se eu não fosse. Mas quando eu comecei, eu não era nada disso, eu estava lá fazendo jornalismo. Então, a gente vai por outros caminhos, a gente vai ganhando autoridade, entre aspas, à medida que a gente vai avançando. Então, se a gente ficar esperando ter 10 mil seguidores no YouTube, 10 milhões de seguidores não sei onde, a gente talvez nunca chegue lá. Então, essa ideia de autoridade, ela pode nos ajudar, mas a gente tem que construir isso daí, construir isso leva algum tempo. O que eu quis dizer com autoridade é assim, digamos que a pessoa seja uma especialista em pediatria, tá? A pessoa mais conhecida em pediatria naquela cidade. Se ela quiser publicar um livro, é bem possível que uma editora da área da pediatria queira publicar um livro dela. Só que também já não é provável que uma editora de literatura queira publicar um livro dela que não tem a ver com pediatria. Então, a pessoa que é autoridade em um assunto, ela tem um caminho aí mais livre para publicar um livro no assunto em que ela é autoridade. Isso sim. Agora, se a pessoa tem 1 milhão de seguidores no Instagram, tem 100 mil seguidores no YouTube, é provável que a editora já tenha te abordado para publicar o teu livro. Porque hoje as editoras ficam de olho em quem está bombando nas redes sociais. Então é muito fácil só criar um canal no YouTube e ficar famoso. É bem difícil, gente. É mais difícil até que pegar um prêmio literário, às vezes. Não é nada fácil. Menos de 3% dos canais do YouTube tem mais que 10 mil seguidores. 3%, menos que 3%. Então, a competição em qualquer área da indústria criativa, ela vai existir, vai ser grande. A notícia boa, Catherine, vou dar 3 notícias boas. Eu ia dar 2 ou dar 3. A primeira notícia boa é que hoje é possível que qualquer um publique o seu livro. Se fosse 30 anos atrás, tinha que ter apoio de alguma grande editora, da mídia. Publicar um livro sem apoio de ninguém era loucura, ia vender de porta em porta. Hoje, pela questão do digital, é mais fácil, é mais possível que a pessoa consiga viabilizar uma carreira via digital. A Luísa Aranha, nossa professora, minha amiga, é um exemplo claro disso. Tem vários vídeos da Luísa aqui no nosso canal. A segunda notícia boa é que foi a tua primeira pergunta. Como o nosso mercado no Brasil não é tão profissionalizado, a pessoa não precisa abandonar a faculdade, abandonar emprego para virar escritora. Ela pode seguir lá com a sua faculdade, com o seu emprego e tentar uma vida como escritora. Se tudo der certo, no meio do caminho ela vai ter que escolher ou ela vai naturalmente pender para o lado da escrita. Mas ela não tem a necessidade de escolher. Hoje, grandes autores premiados têm um emprego de 8 horas, um emprego mais tradicional. Vou dar exemplo aqui, Leonardo Brasiliense, que é um grande autor, tem uma entrevista com ele aqui no nosso canal. O autor já ganhou vários prêmios Jabuti e ele segue no emprego dele lá tranquilamente. E a terceira boa notícia é que escritor, diferentemente de jogador de futebol, ou de atleta, ou de modelo, ele não tem muita idade, não tem pressa. Se a gente não estourou com 40, pode estourar com 50, não estourou com 50, pode estourar com 60. A experiência, a maturidade e o networking ajudam a carreira do escritor. Então, a tendência é que quanto mais tempo passar, desde que ele não se desconecte com o seu público, tanto em linguagem quanto em temática, isso vai ajudar o autor e não atrapalhar. Muito bom. Tem agora, acho que talvez seja a última dúvida assim, que eu tenha. Tu falou de autoridade, tu falou também da questão, publicado por uma gráfica, ela nem vai ver o conteúdo, né? Pode passar coisas que, por exemplo, se tivesse um editor, não passaria. Gostaria que tu falasse um pouco dessa questão sobre os conteúdos da obra mesmo. Foi uma coisa que tu abordou, né, na aula do curso, que eu achei bastante interessante, que tu trouxe as tuas reflexões, né, sobre o que eu vou escrever, né? Se puder falar um pouco sobre isso. O conteúdo também, ele rende uma live ou um vídeo sobre conteúdo da escrita. Pensando em carreira, eu acho que a gente tem que ter três objetivos como tentando se enxergar como escritor. E um deles é o conteúdo. É o gênero, o conteúdo e o estilo. Sendo que o estilo é o último e a gente pode relaxar que isso vai aparecer ao longo do tempo. Não é na primeira oficina que vai aparecer o nosso estilo. Então, pensar no seu conteúdo, e a frase que eu falo para os alunos, que a Catherine deve estar lembrando que quer que eu fale aqui, é da Lucy McCalkins, uma autora americana sobre escrita criativa, que diz que a gente deve escrever sobre aquilo que nos faz sangrar. Então, se tem alguma coisa que mexe com a gente e que nós estamos prontos para falar sobre isso, já elaboramos esse assunto dentro de nós,
a gente pode sim escrever sobre isso, e a gente tem um exemplo muito, muito bonito, muito eloquente aqui na Metamorfose. Uma autora, a Lúcia, ela veio para o curso porque ela tinha sofrido um assalto na frente da casa dela, de carro, estava a família inteira dela, o marido, ela e as 2 filhas atrás. Esse assalto gerou um tiro, e esse tiro matou uma filha dela adolescente atrás. E essa notícia me impactou muito porque eu havia ouvido aqui da cidade de Porto Alegre, eu tinha ouvido a notícia antes. E anos depois ela veio para o curso, e eu não reconheci, obviamente, a Lúcia, mas eu vi uma pessoa magrinha, triste, sempre muito, muito séria. E aí, um dia, eu conversando com ela no almoço, ela contou essa história. Eu digo, nossa, Lúcia, eu lembro, eu moro na Zona Sul, fiquei muito espantado com essa notícia. E ela disse, eu vim aqui para escrever um livro para tentar resgatar esse momento. E ela fez um livro muito bonito, o título é O Último Abraço Que Não Te Dei, em que ela ficcionaliza essa história, em que ela ficcionaliza esse momento trágico, a repercussão disso, imaginem todo o trauma que isso gera na família inteira. Então, a escrita, ela também nos ajuda a elaborar as coisas. Eu sempre digo que escrever não é terapia, mas escrever é terapêutico. Então, escrever sobre o que nos faz sangrar pode ser motivador, pode ajudar outras pessoas. A Bruna também tem um caso muito bonito, também contou numa live aqui no nosso canal, e depois eu posso botar para vocês o link aqui na descrição da live da Bruna. Então, a gente sempre tem, a gente tentar escrever sobre aquilo que mexe com a gente torna o texto mais visceral, o texto mais verdadeiro, desde que tenha técnica, né? A técnica tem que estar acima disso para evitar que seja um texto que só interessa a nós mesmos. A gente, quando quer ser escritor, tem que pensar no leitor. A gente não está escrevendo para nós mesmos. Eu brinco também, né, Catherine, no curso, se o teu público-alvo é tu mesma, pega o texto, imprime, põe num quadro, põe na parede e está pronto. Para que essa confusão toda? Se é para ti mesmo, bota num quadro. Não tem por que fazer curso, ficar tentando virar escritor. É isso, Kathleen? É isso. Muito obrigada. Imagina, obrigado, Kathleen. Kathleen, diz teu arroba do Instagram para quem quiser te acompanhar, te seguir. É kathleen.m, KETHLYN.m. Muito bem, a Kathleen vai talvez aparecer em outros vídeos aqui, acho que funcionou bem a nossa dobradinha. E, gente, então lembrando, deixem nos comentários aí quem que tiver interesse em participar de um vídeo como esses, aparecer na tela fazendo perguntas. A gente vai tentar repetir essa fórmula em mais vezes, em outros vídeos que a gente vai gravar aqui no canal. Fica mais dinâmico, fica um pouco mais solto também, e os temas vão se sucedendo, né? Então, quem tiver interesse, coloca no comentário do vídeo, a gente vai sortear 1 ou 2 pessoas para seguir fazendo esses testes aí. Um abraço a todos vocês. Não esqueçam de curtir nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhar, para a gente poder chegar cada vez mais longe, levando o conteúdo gratuito do Formação de Escritores para mais gente. Obrigado, Kathleen. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.